grande assunto que está nas manchetes de hoje, minha gente, pelo escândalo, pela afronta e tudo mais, é a decisão do Senado ontem, que a Mônica Bergamo antecipou aqui de manhã, dizendo que o Senado colocaria em votação essa pauta bomba. Foi a decisão do Senado ontem de esgueirar-se, né? Esgueirar-se pela penumbra do fim da legislatura, sem aviso prévio, sem colocar no meio de outras votações e tal, o desqualificado presidente do Senado, Eunício Oliveira, desqualificado pelas urnas porque não se reelegeu, o Eunício Oliveira botou na pauta de ontem do Senado, fez isso anteontem à noite, pegou todo mundo de surpresa, o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal de 33 para 39 mil reais. Arredondando as cifras, foi aí. Pois bem, todo mundo tomou um susto, porque essa pauta é uma pauta que teve uma grande polêmica este ano, aí, nos meses que antecederam a eleição, com a decisão do Supremo de se autoconceder esse aumento. Esta decisão soberana do Supremo tinha que ser submetida ao Senado, e esperava-se, né, que por uma questão de respeito à liturgia, considerando que metade do Senado não se reelegeu, que os vagabundos que lá estão tivessem um pouco de escrúpulo e dissessem: não, peraí, aqui nós estamos, metade de nós não conseguiu nas urnas renovar o mandato, vamos deixar para a próxima legislatura, até porque a despesa, o impacto deste aumento, pelo efeito cascata que envolve, vai ser, uns dizem que é de 4 bilhões, outros dizem que é de 6 bilhões sobre os gastos públicos. Além do que, com todo respeito às suas excelências, os ministros do Supremo, seus salários mereceriam ser 30 vezes maiores, mas neste quadro que nós temos hoje no Brasil, com mais de 24 milhões de pessoas sem emprego, ou subempregadas, ou trabalhando menos do que necessitam, não era hora de pedir aumento, ainda mais para quem já está no topo da cadeia alimentar do Estado brasileiro. Mas voltando ao Senado, os cafajestes com seus mandatos agônicos e aqueles que renovaram seus mandatos, mas querem criar problemas porque estão na linha do quanto pior melhor, aprovaram ontem esse aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nominando os cafajestes: Assir Gurgax, do PDT, Aécio Neves, do PSDB. Você imagina um vagabundo desse, devia estar em cana, não teve a coragem de colocar-se na disputa para o Senado porque sabia que ia perder. Se elegeu agora deputado federal pelo PSDB de Minas, e de pirraça, de vingança, de covardia, faz um negócio desse, não contra o governo Bolsonaro. Se fosse o do Haddad, eu estaria dizendo a mesma coisa, mas contra a sociedade brasileira, contra os contribuintes. Vamos lá, vamos continuar a lista de cafajestes: Assir Gurgax, Aécio Neves, o Tucaninho Ladrão, Ângela Portela, do PDT, olha aí a turma do PDT, né, dos nobres pedetistas de Ciro Gomes. E aí, Ciro Gomes, vem a público com sua veemência agora dizer alguma coisa sobre a conduta da quadrilha do partido? E o Antônio Anastasia, que tomou uma naba em Minas Gerais, o Tucaninho, amigo do Aécio. Antônio Valadares, do PSB de Sergipe. Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Ataíde Oliveira, do PSDB de Tocantins. Os tucanos votaram em massa pelo aumento. Cássio Cunha Lima, também não se reelegeu, tucano da Paraíba. Cidinho Santos, de quem nunca ouvi falar, merece o anonimato, do PR do Mato Grosso. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, não me lembro se esse aí se reelegeu, acho que não também. Dalírio, agora precisa ver desses aqui quem não se reelegeu, essa é a grande corte. Gente que está na agonia do mandato, não pode tomar uma decisão dessa há 20 e poucos dias úteis de deixar o Senado por decisão soberana dos cidadãos. Como é que toma uma decisão dessa? Então vamos lá, Dalírio Beber, tucano de Santa Catarina. Davi Alcolumbre, papagaio do DEM do Amapá. Edson Lobão, me surpreende o senador Edson Lobão numa atitude dessa, um homem que está já com idade, com respeitabilidade, me surpreende muito. Eduardo Amorim,
mas também não se elegeu, não se reelegeu, Edson Lobão, é importante chamar atenção para isso. Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, Fernando Coelho, do MDB de Pernambuco, Garibaldi Alves Filho, também não se elegeu, do MDB do Rio Grande do Norte, Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, Ivo Cassol, do PP. PP é o partido que tem mais gente envolvida na Lava Jato, se eu não estou falando. Não, é ele e o PT, né? As duas grandes quadrilhonas junto com o MDB. Ivo Cassol, PP de Roraima, Jorge Viana, do PT do Acre, Agripino, José Agripino, do DEM, do Rio Grande do Norte. Olha que coisa, hein? Olha que coisa, sempre com aquele discurso da moralidade, do bom... Entrou pra quadrilha. José Agripino, do DEM, do Rio Grande do Norte. José Amauri, do POD, do Piauí. Podemos, pode? Não é pode, não é Podemos, eles abreviam. Podemos, é. Como diria o Paloff, não, pode. Do Mato Grosso, José Serra, rapaz. Ô Serra, que molecagem, Serra. Um vampiro moleque. Que coisa impressionante. Gente que tem que pelo menos respeitar o espelho, pô. É bem verdade que o do Serra racha quando ele olha, mas, pô, Serra, até tu, Brutus. Otto Alencar, do PSB da Bahia, Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, Paulo Rocha, do PT do Pará, Raimundo Lira, do PSB da Paraíba, Renan Calheiros, Renan Quadrilhalheiros, impressionante, Renan Calheiros, esse se reelegeu. Figura, como é que pode estar solto uma figura? Roberto Rocha, PSDB do Maranhão, Romero Jucá, quadrilheiro famoso do MDB de Roraima. Que não se reelegeu. Não. Rose Freitas, do Podemos do Espírito Santo. Sérgio Petecão, de onde virá esse apelido, do PSD do Acre. Tasso Gereissati, cara, que vive aí arrotando sobriedade, moralidade no quintal alheio. Tasso Gereissati, como é que pode um troço desse? Teomário Mota, nunca ouvi falar, Roraima, anônimo era, anônimo continuará. Valdir Raup, do MDB de Roraima, Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, Walter Pinheiro, sem partido da Bahia, Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso e Zezé Perrella, do MDB de Minas. É isso. Só para registrar, ficaram aqui contra Ayrton Saldoval, Cristóvão Buarque, Fátima Bezerra, Givago Tenório, Zé Pimentel, Lídice da Mata, Lúcia Viana, Maria do Carmo Alves, Randolfo Rodrigues, Regina Souza, Regufe, que é sem partido, Ricardo Ferraz, Roberto Requião, Ronaldo Caiado, Vanessa Graziotin e Wilder Moraes. Registrando aqui, de memória, que o Cristóvão Buarque, a quem manda um abraço, não se reelegeu, portanto manteve a dignidade. O Requião não se reelegeu, votou contra. Tá certo. Bom, mas aí estaria votando já, aliás. Eu estou querendo dizer o seguinte: tá cheio de gente que não se reelegeu e que votou contra. Mas os quadrilheiros ganharam. Agora, eu só quero terminar aqui, Barão e Carla Bigato, fazendo uma pequena observação. Que o Senado esteja hoje com uma quadrilha, um bando de cafajestes, de arruaceiros, determinando coisas como essas, o que eu poderia esperar, né? É igual tiroteio da polícia com bandido nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Quando eu digo não pode ter tiroteio em comunidade pobre desse jeito, que mata inocente. Mas é a polícia que está em guerra. Se a polícia estando em guerra não pode ignorar que tem inocente na linha de tiro. O bandido ignora mesmo. O que eu vou esperar de bandido? Bandido eu não espero nada. Eu espero da polícia, que é minha aliada. Então, eu não poderia esperar nada dessas quadrilhas que dominam o Senado, que dominam o Congresso Nacional, dominaram nessa legislatura e outros, vamos ver se isso muda. Mas eu podia esperar um pouco mais dos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Com exceção de Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin, todos os outros, inclusive o atual presidente Dias Toffoli, votaram a favor de um aumento criminoso, sabendo que o efeito cascata é um efeito cascata mortal para as contas públicas. O Toffoli, se me permite o uso do termo excelência data vênia, cinicamente está dizendo que para mitigar a consequência do ato irresponsável de se concederem de se autoconcederem um aumento, está dizendo que vai cortar o auxílio moradia do judiciário
como se estivesse fazendo um favor para a sociedade. Vou cortar o auxílio moradia do judiciário e vamos economizar 700 milhões. Só que 700 milhões de economia não corresponde a 6 bilhões de gasto ou 4 bilhões de gasto. Então é aquela história desses cafajestes do Congresso Nacional, eu não espero nada mesmo. Agora, de suas excelências no Supremo, esperava outra coisa, repito, exceção para Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin, que não votaram favoravelmente ao aumento. Os demais, chamem como quiserem esse caminho, de alguma maneira se alinharam ao que aconteceu ontem no Senado Federal. E o que aconteceu ontem no Senado Federal foi coisa de cafajeste, foi coisa de quadrilheiro. Finalmente, resta um ato de coragem isolada que caberá ao presidente Temer, que tem 15 dias para vetar essa loucura. Será que vai fazê-lo? Será? Vamos ver, minha gente. Toca o barco.